quando Deus toca no coração e cutuca até você responder, e agora eu estou respondendo ele. Ele está me chamando para fazer um apostolado, eu sinto isso no meu coração, fazer esse apostolado aí, ser postado no blog, e que uma alma que mude completamente, já o céu inteiro fica muito alegre. Então eu queria trazer para vocês essa reflexão de que o mundo ele está perdendo completamente o sentido do que é pecado. Os cristãos de hoje em dia estão vivendo segundo o mundo, realmente. Paulo, em sua carta a Gálatas, ele diz: algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Tenho eu buscado a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Eu trago então essa reflexão de que, relacionado ao pecado, e principalmente ao pecado da castidade, de como os jovens de hoje em dia, não só os jovens, né, os adultos, a maneira que eles estão namorando, a maneira que eles estão caminhando para o matrimônio, que isso deve ser o correto, esse caminho de quem entra no namoro sabe que no final você vai escolher se vai ficar com essa pessoa para sempre ou, né, você vai se afastar desse namoro. Então, esse namoro ele seria o caminho para te encontrar o verdadeiro propósito, né, que Deus quer em sua vida, na sua vocação. Então, eu quero dizer, gente, que o mundo ele está virando de cabeça para baixo. Então, as pessoas antes buscavam mais a confissão, sabiam mais o que é esse sacramento para se preparar para a Eucaristia, para se preparar para o sacramento da Eucaristia. As pessoas estão vivendo cada vez mais longe de Deus, cada vez mais longe da Santa Igreja. Preferem, ao invés de ir para a missa no domingo, preferem ir para um churrasco no domingo e sem se importar com o dia sagrado que é o domingo. E quando se perde isso, vai se perdendo muito mais do sentido do pecado, o sentido do que é o mundo, o sentido do que é a Santa Igreja, o sentido de quem é Jesus Cristo para nós. Estamos vivendo hoje o afastamento de muitas pessoas dos sacramentos, porque acham que o sacramento não faz nada, o sacramento não tem efeito nenhum na alma. E ao contrário, Cristo com a chaga, né, do coração dele, jorrou esses sacramentos para nós, é o que a Santa Igreja ela administra. Esses sacramentos que são caminhos de santificação que levam para o céu. Cada vez mais pessoas estão se afastando da igreja, não estão indo na Santa Missa, não estão tendo esse sentido do que é o domingo, do que é ir à missa, do que é os sacramentos. E muitas vezes são culpa também dos pais que já são fracos pela catequese, que já estão distanciados e que não caminham com seus filhos, né? Não caminham com seus filhos na fé. Muitas vezes também pelos catequistas, pela fraqueza dos catequistas de hoje em dia, que não sabem, não conhecem a doutrina católica, e aí vão explicar alguma coisa que está baseado em outras doutrinas diferentes do que realmente importa a ser explicado, ensinado às crianças, né? Então, a gente vê muitos jovens recebendo a primeira comunhão, recebendo o sacramento do crisma, sem saber o que está recebendo. Então a gente vem com essa época uma grande desconstrução, tanto da escola, quanto do mundo, que te bota muitas coisas, muita ideologia, e tu vai desfazendo da fé católica, desfazendo de ter uma fé, de ter uma vida de oração, que também já não é mais ensinada, até mesmo pelos pais, pela família que não tem a vivência de oração. As crianças também não são ensinadas, as crianças também não vão seguir isso, né? Então elas vão começar a seguir o mundo, vai começar a seguir as redes sociais e tudo que elas tem nas redes sociais, muitas vezes levando a pessoa para pecados que as crianças não são ensinadas a saber que eles são errados, né? Então vamos seguindo, nessa época, segundo
o mundo segundo o que ele impõe, segundo, né, o que ele caminha. Então a gente está caminhando segundo eles. Mas não devemos fazer isso, porque Cristo deixou, quando ele ressuscitou, quando ele ficou aqueles 40 dias, quando ele subiu aos céus, ele deixou a Santa Igreja, ele deixou os apóstolos com a missão, os batizados com a missão de proclamar o Santo Evangelho. Os apóstolos, eles sabiam qual era a missão deles, porque foram batizados, e a missão dos batizados sempre é proclamar o Santo Evangelho, sempre é seguir Cristo e não seguir o mundo, pois você não deve servir a dois senhores, você deve escolher ou o mundo ou Jesus Cristo, porque quem está perdendo no mundo é a alma está sendo perdida, porque a alma, ela é eterna, ela não morre quando o corpo morre aqui na Terra. A alma, ela é eterna, é um presente de Deus, né? É um presente de Deus que quando você for morrer, a tua alma, ela vai ser levada para um julgamento individual. E nesse julgamento você conhecerá tudo que fez de errado, tudo que deixou de fazer de bom, todos os pecados, e você será julgada nesse julgamento, certo? E tua alma pode sendo levada por todo o tempo de sua vida pelo mundo. Como é que vai estar o seu julgamento? Para onde que você acha que vai ser levada a sua alma, né? Então, eu venho dizer que a gente está perdendo completamente sentido do que é pecado. Já não sabemos mais o que é pecado mortal, já não sabemos mais o que é pecado venial. Pecado mortal, você não deve se aproximar da Santa Eucaristia. E qual é o pecado que mais está sendo assim divulgado e na sua cara? E você está digerindo esse pecado, é o pecado da castidade. As pessoas não sabem mais o que é matrimônio, o que é a virgindade, o que é viver a castidade, o que é o certo. Esse pecado, viver a castidade, o que está acontecendo? As pessoas, os jovens, entenderem que, pela mentalidade do mundo, são livres, libertos, longe da igreja, certo? Fazer o que quer, sem saber as consequências. Então, esse pecado da castidade, as pessoas não entendem mais o que significa a castidade, viver a castidade, né? Não ter esse relacionamento sexual fora do casamento. Qual é o sentido do casamento? Qual é o sentido do namoro? Porque hoje vivemos usando as pessoas. Ficando com uma pessoa, depois ficando com outra, ficando com outra, ficando com outra. Você não sabe qual é o sentido do namoro, você não sabe o que é este mal que você está fazendo em sua vida. Gente, o namoro, ele é um caminho que leva ao casamento. É aquele caminho, aquele momento, aquela fase de você conhecer realmente a alma daquela pessoa, a alma do teu namorado, a alma da tua namorada. Não é o corpo que se conhece no namoro, não é o corpo, é a alma. É você saber quais são as qualidades dela, quais são os defeitos, como lidar com esses defeitos, como lidar com a personalidade dela, qual é a história da sua vida, da sua família, né? Conhecer realmente, estar no dia a dia dessa pessoa e saber uma hora se você realmente vai querer ter uma vida inteira com essa pessoa. Este é o verdadeiro sentido do namoro. Você conhece a alma. Você não viver bem essa fase de namoro, essa fase de conhecimento, que você vai casar com essa pessoa, 2 meses depois você já quer o divórcio, né? O que está acontecendo? Você pediu para Deus no altar, porque isso é o certo, você ir se casar e se casar na igreja, pedir a bênção do padre, né? A bênção de Deus para o seu casamento, porque o matrimônio, ele tem o sacramento do matrimônio, é um sacramento, então, ou seja, é um caminho que leva à santificação da alma. O que os adolescentes estão vivendo agora não é o que Deus planejou, não é o que Deus pensou, imaginou para nós, para nossa alma, para nossa vida. Então, o que devemos fazer para reverter tudo isso? Sermos pais conscientes com os pecados e ensinar as crianças a verdadeira fé católica,
ensinar o que é pecado para as crianças, ensinar o que é pecado para os jovens. E os jovens têm a oportunidade ainda em vida de poder procurar um sacerdote, de fazer uma boa confissão, de rever os seus conceitos, de rever tudo aquilo que estava vivendo e ver se realmente vale a pena, se realmente é o que Deus quer para nós. Então, os jovens, eles têm essa oportunidade, essa grande oportunidade de se preparar muito bem, preparar a sua alma para ir um dia, não sabemos o dia em que iremos morrer, não sabemos o dia em que iremos ir para o nosso próprio julgamento. Então, que procure saber sobre a igreja, o que é, quem é Jesus, e procurar os sacramentos que santificam a alma. Temos que ver que somos pecadores, que estamos no lamaçal de pecados e que saibamos, que permitamos Deus agir em nosso coração e nos tirar de todos os pecados, de todo este lamaçal de pecados, para podermos, com a alma limpa, com a alma ordenada, buscar a Deus e além de transformar sua alma, vai transformar a alma de cada um daqueles que estão em sua volta. Então, e outra coisa, que o jovem também entenda o que é o namoro, o que é o sacramento do matrimônio e se espelhar com pessoas, exemplos bons. Veja a Virgem Maria, veja os santos da Igreja Católica, os santos, aqueles que proclamaram o Evangelho, aqueles que foram missionários em vida, que amaram a Deus sobre todas as coisas, de vida religiosa, aqueles que fizeram um voto de pobreza, voto de castidade, que entregaram a vida inteira a Deus. Mas também o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento porque ele é um caminho que Jesus nos ensinou, um caminho que também santifica. Você pode ser santo no casamento, você pode ser santo, você e sua esposa, você e seu marido podem ser santos no casamento. Basta viver corretamente tudo que Deus ordenou, tudo que Deus deixou como a verdade, deixou como a verdade, que a gente se espelhe nisso, que a gente se espelhe na Virgem Maria, Maria Virgem Imaculada, aquela que olha a modéstia das vestimentas dela, olha a modéstia dos vestimentos dos santos, dos religiosos. Temos bons exemplos aí, ainda mais que no mundo que está totalmente corrompido, ainda há exemplos muito bons a ser seguidos, né? Então que a gente deve procurar saber o que Deus quer para nós, qual é a nossa vocação, né? Se a gente vai seguir o caminho do casamento, do matrimônio, ou seguir a vida religiosa, né? Que é uma outra via que santifica também. Outra via que santifica também. E procuremos saber o que Deus quer para nós, o que é a verdade. Devemos procurar conhecer a igreja, conhecer a vida dos santos. Porque se você conhece a vida dos santos, você muda completamente o sentido de viver, muda completamente a sua alma, a sua mentalidade, né? Isso traz o amadurecimento para a alma, o amadurecimento para as coisas de Deus e a procura constante da vida de oração, da vida com Deus, né? Devemos procurar mudar enquanto há tempo, mudar e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando você começa a fazer a vontade de Deus, conhece os mandamentos, conhece a igreja, você muda completamente. Tem um sentido na vida. Tem um sentido na vida. Amém.